E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre as 15 mentiras da indústria fonográfica, ou da indústria da música, como vocês preferirem chamar. Eu tava querendo já fazer esse conteúdo há algum tempo, mas as pessoas me pediam determinadas coisas mais separadamente que eu acabei dando mais ênfase. Só que agora eu vou fazer mais fechado esses conteúdos para ficar uma coisa mais enriquecida da gente poder discutir. E a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, que eu vejo tudo que vocês comentam, eu leio os comentários de vocês e eu vi que houve muita pergunta sobre o que eu tava achando do negócio da Taylor Swift. Como eu não queria falar só daquilo, porque eu já tinha falado desse assunto aqui no canal, eu resolvi trazer ele direto pra cá e assim a gente consegue ter uma melhor comunicação sobre esse formato da indústria da música, ok? Se você não é inscrito aqui no canal, já quero convidar você para vir fazer parte da comunidade, porque vai ser muito bom ter você aqui com a gente, beleza? Bom, nesses 15 tópicos que eu escolhi, eu vou falar cada tópico e a partir do momento que eu falar, eu vou fazer um argumentativo de cada um deles para vocês entenderem mais ou menos como a indústria da música tem atualmente, né, ou na verdade, historicamente, se portado com artistas. Primeiro tópico disso daí, a gente vai falar sobre charts igual música boa. Uma das coisas que a gente mais vê atualmente é como as pessoas acreditam que se uma música ela é primeiro lugar, significa que essa música ela é boa, significa que essa música ela tem uma relevância realmente interessante, que ela é uma música temporal e que na verdade isso é uma grande mentira, né? As pessoas têm que parar com esse negócio de interpretar chart como significado de arte e música boa. Por quê? Porque nos dias atuais, com toda a mudança da indústria, com a falta de educação em muitos aspectos dentro da própria população, né? As músicas não estão tendo mais um conteúdo tão relevante, não estão tendo um conteúdo que tenha um real embasamento para aquela música ter uma mensagem passada ao público decentemente. É tudo muito mastigado, é tudo muito feito genericamente, não é uma coisa que há um pensamento, não é uma coisa que há uma busca por trazer alguma coisa nova. Enfim, as pessoas não querem gerar tendência. As pessoas elas estão simplesmente preocupadas em entrar na tendência e fazer o delas através da tendência, tá? Isso é um primeiro ponto que a gente tem que bater muito em cima da tecla e cortar isso da cabeça das pessoas. Música boa e chart não são a mesma coisa, tá? Um outro ponto que é muito importante a gente falar é principalmente quando a gente vai falar de novos artistas. Talento não significa sucesso, tá? É triste, mas é uma verdade. Você ser uma pessoa talentosa, você conseguir ter um alcance vocal enorme, você ser um multi-instrumentista, não significa que você vai conseguir ter sucesso. Infelizmente, a indústria, nesse aspecto, ela é muito tirana. Ela não dá determinados poderes para pessoas que têm determinadas capacidades. Eles limitam qualquer tipo de coisa até para os artistas se projetarem dentro da indústria. Infelizmente, esse negócio dos artistas terem um talento nato para aquilo não significa mesmo que eles vão conseguir tocar ao público. Tudo isso é fruto de muita construção ideológica, muita construção midiática que faz com que as pessoas se empatizem àquele artista. O nosso terceiro tópico aí é: qualquer música pode fazer sucesso. Isso é uma grande mentira. Infelizmente, a gente vê isso pelos grandes movimentos da música, como o movimento do rock, como o movimento do pop, como o movimento da música black. Enfim, todos esses movimentos que há um determinado grupo de pessoas para consumir aquele tipo de música, diretamente não faz aquela música se tornar mainstream, ou seja, aquela coisa que pode ser ouvida por qualquer um. Infelizmente, as músicas elas são lapidadas de acordo com o que o artista quer vender. Então, se o artista quer vender para um público mais massa, um público que não tem tanta preocupação com mensagem, um público que não tem tanta preocupação com
político ou esses outros lados da música, fazer músicas vazias para essas pessoas é uma melhor tática do que você fazer alguma coisa que tenha um conteúdo rico para acrescentar nas pessoas. Um ponto que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente pega, por exemplo, as músicas que atualmente são radiofônicas, né, a gente não tem músicas com conteúdos que realmente façam as pessoas pensarem. Infelizmente hoje, esse tipo de empobrecimento cultural gerou essas músicas genéricas, gerou, infelizmente, esse conteúdo vazio, simples e com músicas de 2 minutos, 1 minuto e 58, sabe? Infelizmente, o empobrecimento cultural é o culpado dessas coisas, porque as próprias pessoas não ficam interessadas em ter algo que faça elas avaliarem o que elas estão escutando. O nosso quarto é: talento não abre portas. Um dos maiores problemas para os novos artistas é que os novos artistas não têm portas abertas. Infelizmente, todo mundo acredita que se você é um bom cantor, se você é um bom compositor, se você é um bom musicista, você consegue portas para você tocar em determinados locais e afins. E não funciona, gente. As pessoas não abrem portas. Infelizmente, a própria população não abre portas para o que elas não são induzidas a comprar. É muito mais fácil, vou dar um exemplo para vocês, para um artista que apareceu em um determinado programa de televisão, que tem uma fala sobre ele em notícias e coisas do tipo, conseguir, por exemplo, fazer um show em um determinado lugar, do que um artista que bate num lugar e fala: olha, eu sou cantora, aqui tá o meu CD, você tem interesse em contratar meu show? As pessoas vão falar não, entende? Por causa que as pessoas não estão lá para diretamente ouvir você cantar. Estão lá exatamente pelo status que o artista acaba passando para o determinado lugar que ele está se apresentando. Isso é triste, porque as portas continuam fechadas para esses artistas. Então talento não significa isso, tá? Porque tem muito artista mastigado que tem grande espaço midiático, enquanto artistas que são muito completos não tem. O nosso quinto aí, ele na verdade é um duplo, tá? Sucesso pode acontecer no orgânico, ou sucesso não precisa de planejamento. O que todo mundo acredita é que para você lançar uma música é uma coisa muito fácil, para você conquistar qualquer coisa é muito fácil. Eles acham que basta você ir no estúdio, gravar uma música e botar no Spotify. Pronto, já fez sucesso. Não é assim que funciona, tá? Infelizmente, você precisa de um planejamento comercial para você entender como funciona o comportamento do seu público, por que o seu público ouve a sua música, o que aquele público que ouve a sua música ele busca que faz essa conexão acontecer a você. Eles precisam que a imagem sua, artística, represente diretamente eles, enfim, precisa haver uma química entre público e artista para isso poder acontecer. Essa junção conseguir acontecer e através disso as pessoas conseguirem criar o seu engajamento com o público, criar o interesse daquele público vir até você e consumir a sua música. Só que isso tudo é fruto de planejamento. As pessoas precisam entender que você precisa ter um tópico de possíveis erros que você pode cometer durante a sua divulgação, onde você deve investir mais, onde você não deve investir, onde é legal de você levar a sua música para você ter uma vitrine para você apresentar o seu trabalho, enfim. Todas essas coisas são descobertas e faladas através do planejamento comercial da música. No nosso sexta posição aí temos o jabá não existe. Para quem não sabe o que é jabá, jabá é uma verba, né, ou uma grana que você investe para uma pessoa que tenha uma determinada visibilidade, porta, para ela conseguir fazer com que as outras pessoas que consomem ela também te consumam. Então vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem uma rádio muito famosa tocando músicas, um artista novo quer entrar naquela rádio, mas a rádio fala, para você tocar aqui na nossa programação você tem que pagar tanto. Isso é um jabá, entendeu? Esse pagamento para você chegar naquele lugar é um jabá. É como, né, na verdade, a gente abre determinadas portas. O jabá diretamente não precisa ser dinheiro.
Existem, por exemplo, várias outras formas, como por exemplo a pessoa trocar a publicidade. Então às vezes a pessoa já é muito conhecida e a outra pessoa também muito conhecida, elas trocam para fazer o público ficar maior ainda. Isso também é muito conhecido como co-branding. Atualmente a gente vê muito isso quando artistas fazem o famoso featuring, né? Que junta realmente esses dois universos para fazer um público maior. Indo aí, nós temos matérias compradas. Uma das coisas que as pessoas acreditam que não exista é realmente que artistas não compram matérias, artistas não compram espaço publicitário. Como funciona essa compra de matérias? Normalmente, atualmente, né, como a gente está vivendo nessa época do fake news, nessa época do compartilhamento, né, artistas tendem a fazer coisas tendenciosas para fazer as pessoas clicarem e através daquele clique ele é direcionado para um outro lugar. Normalmente, os artistas que fazem isso, eles têm o intuito realmente das pessoas chegarem até a música deles. Então vocês podem ver que artistas com notícias compradas, com muito escândalo, com muito apelo a determinadas coisas, tudo isso são formatos que as pessoas escolhem para poder fazer o público ir até ela e ter um determinado interesse nela. Às vezes isso queima a imagem do artista. Só que no mesmo tempo que queima, também pode conseguir fazer com que esses artistas tenham um grande hit para poder oferecer ao público. Então é sempre uma via de mão dupla e louca da pessoa se aventurar de cair de cabeça. Outro ponto legal também a gente falar são as amizades sem interesse. Assim também ligando com o jabá lá em cima, as amizades sem interesse, elas são basicamente inexistentes dentro do universo da música. Por quê? Porque as pessoas têm interesse em fazer amizade com alguém que gere visibilidade para elas. Assim como a outra pessoa vai gerar também. Então você ser amigo de uma pessoa que te possibilita você ir mais além, sempre vai ser bem-vindo. E muitas pessoas fazem assim, mundos e fundos a alguém e depois ele vira as costas para a pessoa quando ele conquista o que ele quer, né? Isso é uma coisa comum de acontecer, isso não é exclusividade de determinados artistas, é uma coisa que acontece com todo mundo que está mediaticamente exposto. Um outro ponto que é muito assim também, que eu vejo muito principalmente nos novos artistas, é esperar alguém te descobrir. Infelizmente, a gente sempre vê isso, principalmente quando você é de cidade pequena, que as pessoas elas têm na cabeça delas que em algum momento vai aparecer um olheiro e esse olheiro vai ver você cantando e ele vai falar, olha, eu vou te lançar, eu vou lançar um CD seu, você vai fazer muita fama e fortuna. As pessoas acham que é assim que acontece, não é, sabe? Todo mundo espera, às vezes, acontecer alguma coisa, a carreira acontecer algum movimento, só que na verdade a pessoa às vezes morre esperando, porque ela não faz nada, ela não se prepara, ela não corre atrás de uma determinada forma para conseguir expor ela mesma a música dela, para poder chegar até um determinado público. Hoje em dia, os artistas independentes eles estão ficando tão fortes por causa que eles estão sendo os próprios empresários, eles estão sendo as pessoas que estão tendo os olhos a entender como as pessoas se comportam e como eles podem chegar naquelas pessoas. A gente vê muito isso, por exemplo, com artistas LGBTs. Os artistas LGBTs, eles são os próprios empresários, designers, produtores musicais e compositores. Eles têm que ser completo porque é sempre mais difícil, é sempre mais fechada as portas, mas os cadeados são mais pesados para poder abrir para os artistas LGBTs. Então, a partir do momento que você aprende a fazer tudo, você consegue, de certa forma, ir mais rápido ao seu desejo, entende? Então isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam às vezes sobre música. A gente tem sempre que aprender a lidar com tudo, pra gente nunca deixar as pessoas passarem por cima da gente. Outro ponto também são artistas são igualmente valorizados. Isso é uma grande mentira, uma mentira absurda, sabe? As pessoas acham que as artistas mulheres, assim como os artistas homens, eles ganham a mesma coisa, eles têm o mesmo nível de visibilidade, eles têm as mesmas portas abertas, e não é. A desigualdade de gênero, preconceito, tudo é muito forte dentro da indústria da música. Sempre muito forte, sempre muito marcante. Vocês podem ver isso por diversos artistas que já passaram aí, que hoje são grandes monstros na indústria.
Mas mesmo eles sendo monstros na indústria, eles não são maiores ainda do que eles representam por causa que outros homens estão na frente deles. Então isso é limitante demais. Infelizmente, essa desigualdade não permite determinadas coisas acontecerem com artistas. Um outro ponto forte também é: você pode ser quem você é dentro da indústria. E isso é uma grande mentira. Você não pode ser quem você é. Infelizmente, você precisa se lapidar. Infelizmente, você precisa cortar determinados hábitos que você tem naturalmente dentro de você para você agradar o outro. Isso é um efeito do artista se polir para o público, né? Isso é um problema, mas as pessoas fazem porque sabem que assim o sucesso fica mais palpável e fácil. Um outro ponto forte é: imagem não é tudo. Isso é uma grande mentira também. Imagem é tudo quando se fala não somente na indústria da música, mas para qualquer outro segmento. Infelizmente, a imagem se tornou a porta de qualquer coisa para qualquer tipo de emprego que você vá seguir. Não precisa ser diretamente na indústria da música. Se você está dentro de qualquer outro nicho, você precisa entender que você não vai chegar a determinados locais se o seu físico não agradar determinadas pessoas que vão te empregar. É triste, mas é uma realidade. A imagem acabou virando tudo nos dias de hoje. O conteúdo, como eu disse, mastigado, mais vale do que uma imagem ruim. Você tem que ser lindo e mastigado, infelizmente. Contratos abusivos. A indústria da música, agora a gente já pode falar de Taylor Swift, é clássica nesse aspecto. Por quê? Artistas acreditam realmente que os contratos não têm cláusulas que vão beneficiar toda a proteção a eles. As cláusulas dos contratos dos artistas são diretamente para a indústria. Eles estão cagando para os artistas. Eles querem que os artistas produzam grana, que os artistas produzam dinheiro, que os artistas produzam conteúdo. Simples. Quando a gente pega a Taylor Swift como agora e a gente tá vendo que o Scooter Braun tinha proibido ela das músicas, a gente percebe o tanto que isso é triste, porque eles não interessam se a artista vai fazer alguma coisa. A artista acabou assinando aquele contrato abusivo. Na força, naquela ansiedade do artista de conseguir um contrato de gravação, o artista acaba vendendo a alma pro diabo. Né? Isso já aconteceu, por exemplo, com a Mariah, que fez aquele contrato de 100 milhões de dólares, recebido por parcelas a cada álbum que ela gravasse, e a gravadora lucrou 8 vezes mais do que eles pagaram para ela naquele contrato. Então, é assim, são abusivos os contratos, são desumanos, e os artistas aceitam porque eles sonham em conquistar aquele determinado aspecto. O penúltimo ponto que a gente fala hoje é os artistas acreditarem que as gravadoras e outras pessoas podem não simplesmente jogá-los para escanteio. As pessoas acham que na indústria da música você é eterno. E você não é eterno na indústria da música, pelo contrário. Você do dia para a noite pode ser tirado de onde você está e jogado no limbo. Assim como você pode ser tirado do limbo e colocado lá no topo do mundo. Esse é o grande problema, por exemplo, dos charts. Os charts, eles colocam você no topo do mundo. Daí você lança uma música seguinte, você já não existe mais nos charts, você já é irrelevante. Entende? Você não cria um poder comercial. Entende? Então, nesse ponto, é tirania pura, agressividade, todos os tipos de aspectos que realmente vão te tirar do topo. Eles vão te colocar lindo num lugar e depois te jogar no buraco. Pega como exemplo Britney Spears. Quando a Britney ficou no pior momento dela, o que eles fizeram? Eles aproveitaram do pior que ela teve para poder fazer ela se sentir pior ainda. Completamente oposto de quando a gente pega ela no auge do sucesso. Era uma música atrás da outra, uma imagem de garota perfeita, isso e aquilo. Foi ela ficar doente, começou a destruição dela. É assim, vamos te consumir até quando você é interessante pra gente. Quando a gente cansar de você, a gente descarta. E o último tópico, e o tópico mais assim, eu acho que importante de todas as mentiras da indústria é: suas músicas são suas. Por quê? Todo mundo acha que se você é de uma gravadora, se você fecha um contrato e afins, as suas músicas elas vão pertencer a você. As pessoas acham que você vai poder cantar aquelas músicas pelo resto da vida, se elas fizeram sucesso. E não é muito bem assim que funciona. Cada contrato é de uma forma. Às vezes,
A gente tem, vou dar um exemplo para vocês. A JoJo, quando ela entrou na briga judicial dela contra a gravadora dela vetou ela de cantar as músicas dela. Ou seja, por mais que ela cante as músicas não pertencem a ela. Aí o que ela teve que fazer? Um cover dela mesma. Ou seja, uma outra versão. Ela teve que fazer os masters de novo. O que é o master? O master é a faixa original. É a primeira e única música que sai do estúdio e fica em poder do artista. Aquele master é a prova que a música é sua, é a prova que aquilo ali pertence a você. Todas as coisas que são feitas com a música depois são cópias do master. As cópias do master, elas são cópias, mas se você tem o arquivo original, aquilo pertence a você. Infelizmente, o arquivo original da JoJo estava na gravadora, assim como a da Taylor. Então, o que acontece? Ela regravou os discos dela todo. Por quê? Para ela poder ter poder de cantar as próprias músicas, as novas versões e fazer do jeito que ela quer. Assim como a Taylor vai ter que fazer. Só que a JoJo tinha 2 álbuns, a Taylor tem 6. Então, assim, são aspectos complicados que a gente precisa enxergar e que, sim, gente, deixam artistas doentes, deixam artistas desmotivados e deixam artistas cada vez mais estar distantes do mundo da música, né? É aquele negócio, é luz e trevas o tempo inteiro dentro da carreira. Eu acho que você tem que ter um psicológico muito forte para você poder lidar com tudo isso. Porque infelizmente, gente, não é fácil. Gente, para poder concluir o vídeo aí, eu espero que vocês gostem disso tudo e que vocês reflitam sobre essas questões que eu discuti aqui com vocês. A gente precisa sim começar a enxergar a indústria da música como um objeto de interesse, como um objeto de muita confusão, briga, mentiras, sabe? Com toda essa verdade que realmente o mundo da música tem. A gente ficar com esse mundo de ilusão, que é arte, que é representatividade, que é tudo muito bonito, é muito bom da gente transformar num discurso. Mas a partir do momento que a gente vive aquele momento e que a gente tem que lidar com o público, lidar com o empresário, trabalhar com equipe e outras coisas, infelizmente tudo fica mais difícil e fica mais carregado de se fazer, tá? Um beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo aí.